parece em vão. Se estamos tão cansados, querendo desistir, o nosso mestre assim nos diz: venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar, hoje venha a mim. Lutar, lutar, até cansar, parece ser assim quando vivemos sem ver o fim. Mas ao sentirmos a firmeza da mão que nos todos, não temeremos, nós temos Jesus. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar, hoje venha a mim. Venha a mim, com eterno amor te amei. Venha a mim, com paciência esperei, minha vida dei e me entreguei, sofri a cruz por ti. Volta já para o lar, hoje venha a mim. Volta já para o lar, e hoje venha a mim. Todo um ritual, né? Todo um ritual. Nesse período a gente acaba ficando meio que viciado. Eu falei pro meu marido que quando terminar a pandemia nós vamos ter que deixar a mão lá nos Alcoólicos Anônimos para depois buscar a bichinha, porque nossa vida. Feliz sábado. Feliz sábado. Como está você hoje? Eu acho que isso que vocês falaram é porque tá bem, né? O tema desse fim de semana qual é?
impactados pela esperança. O que vem a ser a palavra esperança? Esperar pelo que não se pode ver? É a certeza daquilo que não está no seu controle? É saber esperar por algo que você não sabe quando chegará? É ter confiança em alguém que pode solucionar os seus problemas. Esperança tem a mesma conotação de fé? Ou similaridade com ela? Eu preciso ter fé para ter esperança? Ou eu preciso de esperança para ter fé? Ou um é diferente do outro? Eu gosto quando vocês me olham, tipo assim, Celso já pediu para eu não mexer com ele hoje. E eu combinei que eu não vou mexer com ele hoje. Mas eu adoro questionar. Porque o próprio Cristo nos ensinava, e quando ele se encontrava com as pessoas, ele trabalhava com questionamentos. Precisamos refletir e se perguntar. Hoje é um dia especial para uma pessoa que está aqui no meio de nós, e eu não sei se eu a conheço. Mas hoje Deus permitiu que ela fizesse mais um ano de vida. Núbia. E Alex. E Alex. E mais quem? Nossa, então hoje é um dia especial para duas pessoas especiais. Três! Então vamos lá, os três ficam em pé, por gentileza. Certo. Nesse minuto, todos nós vamos fechar os nossos olhos. E vocês três permanecerão em pé. E a igreja vai interceder por vocês em silêncio. Tá certo? Vamos orar pelos nossos irmãos agora? Senhor, muito obrigada por este sábado maravilhoso, por esse dia tão especial que o Senhor separou para nós. Mas obrigada também porque o Senhor deu o privilégio desses três filhos teus celebrar a vida, o dom da vida, nesse dia especial. O Senhor ouviu a voz de todos neste templo, intercedendo em uma só voz, para que eles tenham no Senhor vida, saúde, felicidade, esperança e comunhão. Nós nos entregamos a Ti neste momento com um senso de gratidão pelo privilégio de poder conhecê-los aqui nessa terra e termos a oportunidade de continuar convivendo com eles na eternidade. Nesse instante abriremos a Tua palavra e convidamos o Senhor, seja o mestre desta manhã, fale aos nossos corações. E eu, como Tua serva, me entrego a Ti para que o Senhor use a minha mente e a minha boca. E os Teus filhos que aqui estão, se desejarem que o Senhor use a mente e que eles se conectem contigo neste momento, dirão amém. Amém. Portanto, Senhor, és autorizado a nos moldar e nos ensinar nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que os parabéns sejam estendidos e que seja um dia muito feliz, não só porque o sábado é um dia feliz, né? Mas é um dia feliz celebrando a vida. Que bom te ver, Marli. Seja bem-vinda. Aqui na frente tem lugar, viu? Queridos irmãos, abram a palavra de Deus agora no livro de João. E enquanto pensava sobre qual personagem conversaríamos nesta manhã, eu lembrei de Pedro. Eu não sei se vocês lembram da história dele, no aspecto de que quando Pedro foi levado cativo e deram uma surra bem dada nele, e falaram para ele assim: agora você cala a boca, você não vai mais falar de Jesus. E Pedro saiu e disse assim: olha, eu não tenho como me calar, eu não posso me calar depois de ter visto e ouvido o que ele fez. Lembra que Pedro negou Jesus? Quantas vezes? 3. E depois, enquanto eles caminhavam ali na beira da praia, na beira do mar, na praia, Jesus fez perguntas a Pedro. Quantas vezes Jesus perguntou a Pedro se ele amava? 3.
Aí vai uma dica para os pais e professores. A ciência hoje traz para nós que nosso cérebro, ele só reflete verdadeiramente naquilo que está sendo perguntado na terceira vez. Na primeira, respondemos por impulso. Na segunda, respondemos por obrigação. Na terceira, refletimos no que vamos responder. Jesus, sabendo disso, perguntou a Pedro se ele amava. Você me ama mesmo? Amo. Mas você me ama mesmo? Tu sabes que eu te amo. Então vá e cuide das minhas ovelhas. Existem no mundo hoje muitas marcas. Se você olhar um símbolo, você já sabe de qual empresa é aquela marca, sim ou não? Sim. Se você olha um risquinho que tem assim num tênis, qual é o nome? Olha. Se tem um tigrezinho pulando, é o quê? Ok. Se você vê uma bandeira vermelho e preto, você sabe de que time é, não quero nem saber. Eu gosto de vermelho e preto, mas não sou torcedora. Qual é a marca do cristão? Qual é a marca do cristão? O amor de Cristo em nós sendo transbordado. Se você me ama, vai cuidar do meu rebanho. E aí, depois disso, quando ele apanhou, ele falava, mas eu não posso ficar calado. Ele sai e prega de novo, e ele é pego novamente. E ele apanha e ele é preso, mas ele sai e prega de novo. Porque quando há um impacto de Deus em nossas vidas, não tem como a gente ficar como era antes e calado. Mas a história dessa mulher me fez refletir e entender que é nesse assunto que eu quero aprofundar nesta manhã. João capítulo 4. Nessa história vamos conhecer um pouquinho uma pessoa simples, uma pessoa que vivia conflitos, que vivia angústias, mas uma pessoa que conheceu a verdadeira esperança demonstrada por este Deus maravilhoso, nosso Cristo Jesus. Vamos começar a leitura? Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, batizava, mas os discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os discípulos. Deixou Jesus a Judeia e retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, numa cidade samaritana, chamada o quê? Ok. E quando ele chegou nessa cidade, perto das terras de Jacó, que Jacó dera ao seu filho, ok, estão comigo, né? Estava ali na fonte de quem? Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta de que horas? Meio-dia. Nisto veio uma mulher. Ela era samaritana e vinha tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber? Um pedido simples. E a mulher, ele estava sozinho, porque os discípulos iam fazer compras de alimento, mas a mulher disse algo para ele no versículo 9. Como sendo tu, o quê? Me pede água. Como é que ela sabia? Ela nunca tinha visto ele. Eles não tinham se falado. Como é que ela sabia que ele era judeu? Se chegar uma pessoa aqui falando com vocês e puxando o S, né? Mas, depois, nós vamos logo perceber que o sotaque dele é de onde? Se chega uma pessoa falando assim, mansinho, e falando que a gente pode ir mais tarde ali, ver um negocinho, porque eu gosto mesmo é de comer um pãozinho de queijo. É de onde? É mineirinho. Se chega uma pessoa, você sabe de onde é. Se chega uma pessoa vestida de uma forma, você também identifica de onde ela é. Ou de que grupo ela pertence.
não tem como ser cristão e não ser visto, e não ser identificado. Primeiro ponto. Nós temos uma nacionalidade, mas também temos uma identidade. Essa mulher, então, pergunta isso para Jesus e ela ainda diz, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Versículo 10. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus e a quem te pede, dá-me de beber, era tu que lhe pedirias a água viva. Me diga uma coisa, para que serve a água? Ah, eu quero ouvir. Não precisa falar para dentro, não. Para beber, para hidratar, para limpar. Ok. Para o plantio é necessário? Então, para a nossa alimentação. Para que mais? Para refrescar. Acabou a água. Acabou a comida, a gente se vira. Mas acabou a água. Não tem. Se acabar o arroz, a gente faz um cuscuz. Se acabar o feijão, a gente faz um grão de bico. Acabou o grão de bico, a gente faz uma lentilha. Acabou, a gente faz uma farofa. Acabou a farofa, a gente vai se virando. Eu lembro de um período, meu pai sempre foi um homem de muito dinheiro, até ele quebrar. E minha mãe, muito criativa, ia no quintal e pegava um mato, que eu não sei o nome até hoje, e ela preparava aquele mato, que não era de horta, porque nós mudamos para um interior de Itamaraju nessa época. E ali, ela preparava aquele mato, e a gente comia com feijão e farinha. Pensa num trem gostoso. De vaca, né? Não sei. Deve ser comida de vaca, é bom. Você não me complica, viu, Luciana? Nós vamos nos virando, mas sem a água. E Jesus diz para ela, eu estou com sede. E ela diz, mas eu não posso lhe dar porque você não conversa comigo. Nós somos quase que inimigos. Havia um preconceito instaurado ali. E sabe qual é o meu medo hoje, queridos irmãos? É que buscando ser cristão, buscando ser correto nas nossas teorias cristãs, esqueçamos do principal, que é o amor incondicional por todos. Ciganos, hippies, e todos esses que você pensar. Homoafetivo, sim. E todos mais. Negros, índios. Mas sabe o que acontece naturalmente com o ser humano? Ele nasce amando a todos. A criança não tem preconceito. Mas quando ela está numa sociedade que critica, que fala, que aponta, ela começa então, movido por aquela relação familiar, ter determinados preconceitos. Quem foi que disse para aquela mulher que ela não poderia falar com um judeu? Alguém. Mas Jesus veio para romper tudo isso e para ensinar para mim e para você que é o amor que rompe as barreiras sociais. Que quando você olha nos olhos de alguém e você se conecta com ela através dos neurônios, dentro da neurociência, quando eu vou atender uma pessoa que eu estou cansada, eu não consigo ter um bom fluir da minha terapia com aquela pessoa. Por quê? Porque quando eu sento diante de um cliente, de uma pessoa, que ela começa a me contar a história dela, acontece algo muito importante, que aquilo que a sua boca está dizendo, o meu consciente recebe. Mas aquilo que as suas expressões faciais, microexpressões faciais, são ditas, é o meu inconsciente através dos neurônios, através da plasticidade neuronal, que interpreta. E se você é vendedor de um produto e você chega numa casa e você acredita no produto que você está vendendo, a pessoa compra.
E ela compra acreditando em você porque você acredita. Mas se você chega para vender um produto que você precisa ganhar o dinheiro, e você chega para vender um produto mais preocupado com a conta que você tem que pagar do que com o interesse que você tem de ajudar a pessoa, e aí você chega ali com um produto que faz tudo. Cura o estômago, resolve pancreatite, acaba com diabetes, com a pressão alta, tudo vendendo esse produto, tá bom? Mas o seu foco está em ganhar o dinheiro, raramente você consegue vender o produto. Porque essa conexão do que você está dizendo com o que você tem intencionalidade, bloqueia. Jesus, quando olhou para aquela mulher, ele olhou e ele se conectou com ela. Ele permitiu que a mente dela se conectasse com a dele através do amor verdadeiro. Se você soubesse, era você que me pediria água e eu te daria água viva. E a prosa ali continua. Só que Jesus, quando vê que ela é tocada, ele mostra que ele a conhece. E aí no versículo 14, ele diz: aquele porém que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Guarda essa frase. Se eu te der, Marli, água para beber, você não vai só matar a tua sede, mas você vai ser uma fonte por um curto tempo a jorrar. É isso? Não. Você será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Qual é a função da fonte? Eu vou trocar aqui para a gente entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Compramos uma casa, construímos a casa, temos uma caixa d'água lá em cima. A água embasa, né? Chega nela. Mas para chegar na torneira, precisa do quê? De um conduto, de um cano. Se você aceitar a Jesus, você será um cano. Se você beber todas as manhãs a água viva que ele tem para você, você será um cano. E quem controla a torneira é Deus. Amém. Por que quem controla a torneira é Deus? Porque se você chegar na feira e você encontrar alguém que está precisando de uma palavra de esperança, ele vai abrir a torneira, mas ele não vai permitir que seja uma overdose, porque às vezes a gente quer converter uma pessoa em meia hora, e a gente abre uma tromba d'água em cima dessa pessoa, e não faz o efeito. Então quando eu permito beber todas as manhãs, e colocar a Jesus em primeiro lugar na minha vida, e beber nessa fonte, eu me torno um cano, em que Deus vai me usar para saciar a sede de outras pessoas. Quando eu me permito ser impactado por esse amor, pela esperança de uma vida eterna, de um Deus que cuida de tudo. E cuidar de tudo é cuidar de tudo mesmo. É cuidar da dor da coluna, é cuidar da dor do pé, é cuidar da dor de dente, é cuidar da conta bancária, é cuidar do relacionamento, é cuidar dos estudos, é tudo. E eu ouso dizer que o nosso maior problema como cristãos é confiar desconfiando. É uma ousadia minha. A gente confia em Deus. A gente sabe que Ele é poderoso. A gente sabe de tudo. Mas será que Ele vai fazer isso comigo? Será que eu mereço? E quando essa mulher então chega nesse ponto de receber essa proposta de que ela seria um conduto de bênção para outras pessoas, ela diz: Senhor, me dá dessa água. Eu quero essa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir buscar no poço. E Jesus olha para ela e diz: vai chamar teu marido. Por que Jesus fez isso? Jogou pesado, né? Ele queria dizer para ela assim: eu te conheço, tá bom? Vai chamar seu marido. Aí ela abaixa a cabeça, possivelmente, e diz assim: eu não tenho marido. Aí Jesus fala: é verdade, nem esse é teu e nem os outros. E ela, possivelmente espantada,
olha para Jesus e tenta se conectar com Ele. E ela muda de assunto. Quando alguém mexe na nossa ferida, nós fugimos dela. Mas Jesus nos convida a olhar para dentro de nós e ver quem somos, para entender que Ele nos ama, não pelo que eu sou, mas pelo que Ele é. E ponto. Quando você for pregar o Evangelho, você não tem que pregar a importância da transformação para a pessoa. Como assim, Zane? Eu não preciso pregar para a pessoa que ela tem que deixar de guardar o domingo para guardar o sábado? Não. Porque quando ela se conectar com Jesus, isso vai ser automático. Ela vai compreender que ela precisa segui-lo. Ah, então eu não preciso pregar que ela tem que deixar de comer carne de porco. Você vai e prega o amor desse Deus incondicional. E aí, durante o estudo bíblico, você vai dizendo, Ele te ama tanto que Ele não quer que você adoeça. Então Ele não quer que você coma algumas coisas. Ele te ama tanto que Ele não quer que você se canse. Então Ele separou um dia para você descansar. Ele te ama tanto que Ele não quer que você invista dinheiro em produção estética, em joias, em tanta coisa, porque Ele sabe que há uma necessidade e que Ele te abençoa para abençoar outras pessoas. Ele te ama tanto que Ele nunca vai deixar faltar o que você precisa. E uau! Ele te ama tanto que a vida não acaba aqui. Tem esperança maior que essa? E quando essa mulher vê que Jesus conhece a fragilidade dela, ela diz, Senhor, eu vejo que você é um profeta. E aí ela pergunta sobre a verdadeira adoração. E aí Jesus dá uma lição muito importante no versículo 23. Olha, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que os pais procuram para ser seus adoradores. Primeiro, para que eu tenha de Deus esse refrigério, essa paz, esse sossegar diante de uma pandemia, diante de uma doença, diante de um desemprego, para que eu tenha a minha sede humana saciada, eu preciso adorá-lo em espírito e em verdade. Não há satisfação se não há adoração. E não há adoração se há murmúrio. E infelizmente, muitos de nós, quando paramos para conversar, parecemos o muro da lamentação. Marido, filho, casa, dinheiro pouco. A igreja não está boa, a igreja está morta. E você? A sociedade está de mal a pior. E você? Porque o mundo não tem mais jeito não. E você? Por que Deus te trouxe aqui? Quem esteve aqui ontem à noite fez uma viagem conosco na Bíblia, entendendo que você está aqui porque Deus te escolheu. Amém. E você está aqui porque Deus quis você com as características que você tem. Mas você entendeu isso? Você aceitou isso? De adorar e de agradecer em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar? E quando essa mulher pergunta e ele diz, olha, haverá um momento, e já chegou, em que as pessoas vão adorar em espírito e em verdade. E a mulher diz, eu sei que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Gente, ela era de Samaria, mas ela conhecia e ela tinha esperança de que quando viesse o Messias, ensinasse e mudasse toda aquela história social. Só tem esperança quem tem conhecimento. Eu não consigo acreditar em algo que eu não conheço. Se chegar uma pessoa hoje para você e falar assim, eu quero ser seu sócio,
Você investe 20 mil nele. E eu vou investir. Você olha para a pessoa. Você não tem esperança nenhuma que isso vai para frente. Você não conhece. A primeira coisa que você faz é o quê? Fulano, você conhece aquela pessoa? Só há expectativas positivas, esperança, fé naquilo que conhecemos. E essa mulher conhecia, por isso que quando Jesus se apresenta para ela, ela se abre para um Deus de amor. E ela agora, no versículo 28, quando a mulher deixou, ela ouviu tudo isso que Jesus disse, ela deixa o cântaro e parte para a cidade. Gente, ela era uma mulher de muitos homens. Ela não tinha boa fama. Conhecem Jonas? Conhecem Jonas? Pois é. Jonas foi convidado por Deus para ir para Nínive pregar o evangelho. Aí ele fica com medo do povo que mora lá. Ele dá um desvio, né? Vamos para outro lugar. Aí no meio do caminho ele fala, ó, faz o seguinte, é melhor me jogar no mar para eu morrer, porque o problema está comigo e eu não quero ir lá pregar mesmo, porque se eu for lá eu vou morrer de qualquer jeito, porque aquele povo é sanguinário. Ó, um profetazinho fuleiro. Aí acontece toda aquela história. Ele vai e prega o evangelho. E ele vai pregando o evangelho, se vocês não se converterem, vocês vão morrer queimados, e volta e fica esperando pegar fogo tudo. Que instrumento é esse? Aí você fala, meu Deus, Jonas não é meio certo não. E eu e você somos? Mas sabe o que Deus quer de nós? Obediência e ação. Jonas foi lá, ele falou do Deus que ele conhecia, falou o que Deus mandou falar, e uma cidade toda foi salva, mesmo ele torcendo o contrário, mesmo ele querendo que o povo queimasse. Entender que Deus não quer seres perfeitos para ser instrumento dele, vai fazer de você alguém mais disponível para a ação de Deus. Deus não quer você certinho para ir pregar o evangelho. Ah, quando eu abandonar isso, eu vou falar de Jesus. Jesus não quer advogados. Jesus não quer advogados que são aqueles que defendem uma causa. Jesus quer testemunhas. São aqueles que falam de uma vivência. E falar para uma pessoa que está em pecado, que você é um pecador amado por Deus, vai fazer muito mais sentido do que apresentar um ser. Ó, eu sou crente, eu tenho emprego, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho saúde, eu tenho tudo. E aí Deus me ama. Aí a pessoa fala, eu bebo, eu falo palavrão, Deus não deve me amar, não. Por isso que eu estou passando por aquilo. Faz sentido? Quando eu entendo que Deus me quer apenas para ser um cano. Gente, Deus nos convida em 2020 a fazermos diferenças na vida das pessoas. Mas infelizmente muitos de nós estamos com medo de um vírus invisível, intocável. Tantas doenças já vieram e já passaram. E se for tua hora, você vai cair no banheiro e vai morrer. Se for tua hora, você vai dormir e não vai acordar mais. Isso é bíblico. A Bíblia diz que a morte do justo é preciosa e que o Senhor toma ele para si. O crente, o cristão. Então entender isso, gente, se vai morrer de Covid, se vai morrer de acidente de carro, se vai morrer dormindo, só que nós estamos com medo do quê? Te convido nessa manhã a, como essa mulher, olhar para Jesus e falar assim, eu quero, Senhor, beber dessa água, eu quero, Senhor, ser conduto. Tanto é que ela foi com um objetivo, ela foi buscar água, e ela larga o pote lá e muda totalmente o foco da vida dela, e ela volta para a cidade, e ela diz
para as pessoas: venham ver comigo. Vinde comigo e vede um homem que disse: tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? E ela questiona as pessoas. E essas pessoas que não têm resposta vão em busca de uma resposta. Muitas vezes o evangelho é pregado com perguntas. Você já orou hoje? Você já tentou entregar seu problema na mão de Deus? Pergunte para as pessoas. E ela, mesmo não sendo uma mulher de boa fama, teve credibilidade. Sabe por quê? Porque os olhos dela saltitavam e falavam assim: gente, eu conheci um homem, ele é diferente, ele me conhece. Vamos lá ver comigo. E no versículo 39 diz: muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho que a mulher anunciara. Gente, vindo pois os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali por 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. 2 coisas lindas. Primeiro, as pessoas, em virtude do testemunho da mulher, creram em Jesus. Segundo, outros precisaram estar com ele para serem convertidos. Queridos irmãos, tem pessoas que vão passar anos nessa igreja e não vão ser convertidas, porque elas precisam de uma conexão com Cristo. Elas vão estar aqui em busca de algo, e que às vezes a genética, a experiência de vida pode impedir. Coisa que para você é tão simples, está tão na cara, para outras pessoas é tão difícil. E uns ouviram ela e pronto, já fez todo sentido, porque ela já estava diferente. Outros foram ouvir Jesus. Versículo 42. Diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o quê? Verdadeiramente o Salvador do mundo. Eu ouvi você dizer, mas eu também preciso ouvi-lo dizer a mim. Eu preciso experimentar Deus. E quando eu experimento, eu deixo de ter preconceitos, eu deixo de ter comodismo e apenas me entrego a Deus. Gente, pregar o evangelho não é sair daqui para a China. Ser um instrumento de Deus não é sair daqui e ir para outra cidade. Ser um instrumento de Deus é amanhecer o dia e perguntar: quem, o que o Senhor quer de mim? Hoje estou aqui, envia-me a mim. Quantas vezes você sai de casa? Eu lembrei de uma história agora. Assim, eu vou falar de mim, mas não querendo me engrandecer, porque é de quem eu posso, tá bom? Eu saí de casa com 10 reais. Eu não gosto de andar com dinheiro, não sei porquê. Eu ando com um cartão e com o cartão do ônibus. Mas naquele dia, eu peguei 10 reais e coloquei na bolsa. E fui. E no meio do caminho, uma mulher disse: eu estou com 2 crianças e nós estamos com fome. Eu abri a bolsa, eu não lembrava do dinheiro. Eu abri a bolsa e eu falei para ela: ô moça, eu vou ficar te devendo, mas eu tenho vergonha de que as pessoas ouvem minha voz sem ver. E aí eu comecei a mexer na bolsa, eu falei para ela: eu tenho. Entreguei e fui embora. Mais tarde, no momento do culto lá na escola, o pastor falou sobre isso. Que às vezes nós não entendemos, mas quando nós nos entregamos a Deus pela manhã, Ele usa pequenas coisas para ajudar e para tocar outras pessoas. E fez todo sentido. Ser cristão não é um esforço, é apenas uma entrega. Nós estamos tendo muito esforço para fazer o certo. E Jesus, Ele só diz assim: vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Amém. Se conecte a mim. E tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele quer que a gente tenha o esforço de ir até Ele. Porque Ele quer apenas uma coisa: eu quero ser o primeiro na sua vida.
Eu quero ser o primeiro nas suas decisões. Eu quero ser o primeiro nos seus pensamentos. Eu quero ler para vocês. E eu quero que vocês só escutem. Vou ler na Bíblia a mensagem, tá? Permitam-me dizer algo. Eu estou lendo Mateus 5, do versículo 13 em diante. Mas apenas ouçam. Permita-me dizer por que vocês estão aqui. Vocês estão aqui para ser o sal que traz sabor divino à terra. Se perderem a capacidade de salgar, como as pessoas poderão sentir o tempero da vida dedicada a Deus? Vocês não terão mais utilidade e significado. Há outra coisa. Há uma outra maneira de dizer a mesma coisa que disse agora. Vocês estão aqui para ser luz, para trazer as cores de Deus ao mundo. Deus não é um segredo a ser guardado. Vamos torná-lo público. Tão público quanto uma cidade que fica num plano alto e elevado. Se eu faço vocês portadores de luz, não pense que é para escondê-los debaixo de um balde virado. Quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Agora que vocês estão no alto de um morro, onde todos conseguem enxergá-los, tratem de apenas brilhar. Mantenha sua casa aberta, porque a generosidade é a marca da vida de vocês, mostrando-se acessíveis aos outros que precisam de sua ajuda. Vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus, mostrando a eles que são generosos. Eu li Mateus capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Vocês são o sal da terra. Vocês são luz do mundo. O sal só tem efeito quando ele está misturado. Eu não consigo modificar um alimento se eu coloco o sal num canto e não misturo a panela. Vocês só poderão pregar o evangelho se estiverem misturados a uma sociedade. Convictos de que vocês pertencem a Deus. Convictos de que nós pertencemos a Deus. E nos misturamos apenas para dar sabor, para dar sentido e significado. Se você for luz, você é um objeto passivo. A lâmpada, ela não tem luz própria. E ela é passiva. Eu sempre gosto de dizer que quando nós queremos ser instrumentos nas mãos de Deus, a gente é passivo. É Ele quem toca a música. Pensa em Celso pegando o violão. Se eu pegar, sairá barulho. Mas se o Celso pegar o violão, sairá música. Ele conhece. E ele sabe que música toca no velório, que música toca numa hora social, que música toca antes da entrada da plataforma, que música... Ok? Eu sou o violão, você é o violão. E Deus é o instrumentista. Ele apenas quer que você vá para o seu trabalho e deixe Ele tocar a música que quer que as pessoas ouçam ali. Vá para o mercado e deixe que o Senhor toque a sua música ali. Quando você volta para devolver o troco que foi errado, enfim. Não se permita ser juiz de si mesmo ou do outro. Apenas seja um instrumento nas mãos de Deus. O desafio de hoje, o desafio da vida cristã, é colocar Deus em primeiro lugar, em todas as coisas. Porque se Ele for o primeiro, então já não há mais nada. Tudo nesse mundo se torna o quê? Ilusão. Eu quero convidar os meninos para cantar agora. E que nessa música nós tenhamos a convicção de que há um Deus que está disposto a habitar, a morar, a se conectar conosco de uma forma simples e que às vezes nós estamos complicando. Torná-lo primeiro é o esforço do cristão em se conectar.
dois, um será amado e outro rejeitado. Vem e decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem e decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Seu sangue já provou que nos ama. Se o coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Que coisa gostosa poder sorrir e vencer as aflições dessa terra. Jesus, em nenhum momento, quando esteve aqui, nos disse que seria tudo mil maravilhas. Mas Ele disse que estaria conosco até a consumação. Em João capítulo 14, se começarmos a ler no versículo 1, Ele diz para nós assim: não permitam que essa situação que vocês estão vivendo agora os aflija. Vocês confiam em Deus, não confiam? Portanto, confiem também em mim.
Há muitos lugares na casa de meu pai. E se não fosse assim, acham que eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? Mas se eu vou preparar lugar para vocês, significa que eu vou retornar para levá-los comigo, para que possam viver onde eu vivo. Vocês já sabem o caminho que eu vou tomar. E em seguida ele diz: eu sou o caminho. Ninguém? O Senhor nos convida hoje a segui-lo. Apenas seguir. Lembra da frase que eu disse ontem? Nós não somos cristãos indo para o céu. Complete. Somos filhos de Deus voltando para casa. Para a casa do nosso Pai. Qual é o hino do Adventista? Oh, que esperança. Esse é o nosso hino, não é? E eu quero te convidar. Celso, eu preciso de você agora no violão conosco. Eu quero te convidar a ficar em pé, na certeza de que Cristo pode se tornar o primeiro em sua vida se você assim o convidar. Porque a esperança que te move é essa, de que Jesus foi preparar lugar e Ele vai voltar para nos levar. E eu espero ser sua vizinha no céu. Eu espero que sejamos parte de um grande povo. E nós vamos cantar agora na certeza, todos em pé, de que Jesus há de vir muito em breve e que essa esperança nos mova. Querida amada igreja, quero convidar todos para hoje à tarde, às
15 minutos para as 4 horas. 15 para as 4, todos estarem aqui. Para mais um pouco de palestra, mais um pouco de oração, mais um pouco de música. Todos estão convidados para hoje à tarde estar aqui. Amém?